que vem a ser diálogo? Diálogo é a conversação entre duas pessoas. É a troca de impressões, né, entre uma pessoa que fala e a outra que escuta. E quando essa pessoa que fala termina, a outra que escuta ela pode interagir e aí a gente troca impressões. Isso é um diálogo. O diálogo é importante. O diálogo é que nos faz crescer. E eu sempre digo uma coisa, que as certezas não levam ao conhecimento. O que nos leva ao conhecimento são as incertezas. E a mola mestra do saber é, sem dúvida, a dúvida, né? Quem quer ter certezas, quem quer ter visões dogmáticas, não consegue crescer no campo intelectual. A ciência, o conhecimento filosófico também, não podem ser e não estão caminhando, e não caminham nunca ao lado do dogmatismo das verdades prontas. Portanto, o nosso canal aqui propõe um diálogo aberto. Um diálogo aberto, o que é? É a gente conversar olho no olho, né? Não temos essa possibilidade física, mas a gente pode, né, trazer a sua fala, a sua dúvida. E não ser uma coisa em que eu fale coisas aqui prontas, você consome, e aí daqui a pouco vira uma legião de gente que segue o que eu falo, e tudo que eu falar as pessoas vão seguir, e sem elas pensarem sobre isso. E eu não quero pensar, eu não quero isso. Eu quero que você aí do outro lado pense por você. Que o que eu fale aqui possa provocar a sua reflexão. É isso, essa é a minha intenção. Tá? Não estou interessado em ter milhões de inscritos para ter milhões de idiotas. Porque se é para ter milhões de idiotas, continuamos com um número restrito, mas seja um número de pessoas que queiram realmente debater. Pessoas que tragam contribuições interessantes, dúvidas interessantes, como é o caso aqui dos nossos amigos que vão participar desse quadro aqui. E eu quero agradecer a todos vocês que trouxeram as suas impressões aqui ao nosso canal. E sejam bem-vindas e bem-vindos, tá? Traga sua dúvida que a gente vai, a partir de agora, né, trazer esse quadro Diálogo Aberto, tá? Esse é um novo quadro aqui do canal. Muito bem, o Lucas Carvalho, tá, num vídeo chamado, acho que eu quero ser nacionalista, alguma coisa assim, eu vou depois deixar esse link na descrição. Ele faz uma pergunta muito interessante. Diz assim: pelas definições, nacionalista e conservador tem algum ponto onde divergem? Bom, meu caro Lucas, vamos separar aqui para fins didáticos o termo nacionalista e o termo conservador. Nacionalista é aquela pessoa que ela tem um sentimento de pertencimento aonde ela está inserida. E nacionalista é aquela pessoa que defende a cultura de sua região, de seu país, que defende aquilo que torna ela comum a outras pessoas. Então, por exemplo, argentinos, tem o território da Argentina, o que os torna em comum, por exemplo? O gosto do tango. Então eles têm orgulho de trazer o tango para o mundo, porque isso identifica o argentino. Ou o alemão, que tem, né, a cultura, por exemplo, da cerveja, que isso nos serve para mostrar para o mundo. Isso torna, né, uma identificação geral do alemão. O brasileiro tem um sentimento de nacionalidade um pouco deturpado. Por quê? Porque no Brasil, basicamente, nós temos um território muito grande e nós temos muito regionalismos. Então é verdade também que o sentimento de nacionalidade brasileira foi colocado de cima para baixo. Lembrem, né, vamos lembrar aquele episódio lá com Getúlio, em que ele queima as bandeiras dos estados, né, isso já no auge do Estado Novo, porque para dizer o seguinte: nós somos brasileiros. Porque, na verdade, a gente tem ainda um sentimento mais regionalista. É muito difícil, porque o território é muito grande, nós temos diferenças locais que tornam as pessoas
diferentes. Então, o sotaque, né? Vocês aí, meus amigos aí de outros estados, eles já dizem que quando eu falo, eles já sabem que eu sou do Rio Grande do Sul, pelo meu sotaque. Eu não acho que eu falo diferente, mas as pessoas, né, elas, tem um jeito de tu falar pelo sotaque, né? Mas isso é real, é uma coisa real. Mas nós, brasileiros, nós temos uma coisa diferente de outros países. Nós podemos ser nacionalistas, gostar do nosso país, gostar dos símbolos pátrios, preservar a nossa soberania, respeitando essas diferenças locais. Então, ser nacionalista é diferente de ser ufanista. O ufanista é aquele sujeito que, em nome da pátria, ele legitima tudo. É aquele sujeito que aceita que haja tortura em nome da soberania do país, como aconteceu lá na ditadura. Na ditadura houve torturas em nome da segurança nacional. E aí o governo começou a criar frases, né, a estimular coisas, entre aspas, nacionalistas, que meio que mascaravam isto, né? Então a gente precisa entender que ser nacionalista não é ser ufanista, também não é ser xenófobo. O que é ser xenófobo? É aquele cidadão que acha que a sua nacionalidade é melhor que a dos outros. Então, atitudes xenofóbicas, como aqueles que debocham dos haitianos ou senegalesas que estão aqui no Brasil, ou até mesmo aquelas pessoas de direita que dizem assim, vai para a Venezuela, que é para dizer assim que a Venezuela é pior que aqui, coisas desse tipo, ou para menosprezar os nossos vizinhos venezuelanos. A gente não pode ter essa atitude. Nós temos que respeitar o Brasil, valorizar o Brasil, mas o Brasil quer ser valorizado por ele mesmo, mas ele não precisa humilhar os outros, ou se abaixar para os outros, como também é o caso daquilo que faz, né, o Bolsonaro em relação aos Estados Unidos, né, ou a Israel, por exemplo. Né? Então, assim, o termo nacionalista é isso, é a pessoa que tem um senso de respeito ao seu país, né, à sua nação. E nação também é um conceito mais amplo, um conceito até antropológico. Por quê? Porque ele tem a ver com identidade, né, e a identidade tem a ver também com a questão étnica, né, a formação étnica do território, como é que se formou as pessoas, né, como é que o país se formou, né, a população, vamos dizer assim. Tem a ver também com um sentimento de coisas que ligam elas. Então, o que nos liga para sermos brasileiros? Do plano prático, o que nos liga para sermos brasileiros é o fato de termos uma língua chamada portuguesa. Nós falamos português, enquanto o restante da América Latina fala espanhol. Isso é uma das coisas que nos une. Mas não é só isso que nos une. Nos une também uma questão de um pacto federativo, né, que nos tornou um território único. Mas, nesse sentido, é uma coisa mais de cima para baixo do que realmente um sentimento, né, popular que tornou-nos uma nação. Né? Inclusive tem até uma frase do Legião Urbana que diz assim, esse Estado que não é nação, ou seja, esse Estado que foi formado de cima para baixo. E aí, gente, nessa formação de Estado, né, Lucas, nós temos a questão do conservadorismo. Bom, por exemplo, a gente pode usar o termo conservado, né, ou conservador, vamos dizer o termo conservado, o carro tal é conservado, uma DKV lá de 60 está conservada, está inteira, está intacta, está conservada. Aquela casa tem 100 anos, ela está conservada. Né? Fulano de tal tem uma idade tal e ela está conservada, ou seja, está, né, intacta, está íntegra, né, na sua composição física. Conservador, no sentido político, é aquele que quer manter a forma política do Brasil como sempre foi. Como é que é o pensamento do conservador? É o pensamento do colonizador, do colonialista. Ou seja, no Brasil nós tivemos um sistema de colonização chamado colonização de exploração, né, ou de povoamento. Essa colonização veio com os portugueses que vieram para cá para extrair riquezas e ir embora para Portugal. E esse sentimento de não pertencimento ao país é bem visível nas nossas elites. Tanto é que eles cultuam a Champs-Élysées, Nova York, Berlim, a Europa principalmente, ou os Estados Unidos também, né? E aqui a gente desvaloriza, a gente vem ter um desdém com as coisas do Brasil.
Por que eu vou conhecer Manaus? Eu quero conhecer a Champs-Élysées, eu quero conhecer Roma, Paris, Firenze, né? Eu vou conhecer o Acre. E tem gente até que debocha, o Acre existe mesmo. Quer dizer, essa visão assim sempre diminuía o nosso país em relação a outros. Né? E isso nos torna, né, uma visão colonialista em que a gente não tem pertencimento ao país. E esse não pertencimento ao país faz com que a gente tenha um sentimento conservador de manter a estrutura política social, por exemplo, que veio lá da escravidão. Então tem muita gente que quis conservar a escravidão que foi abolida lá no final do século XIX. Então, conservador político é nesse sentido. Tem aquela bobagem que o cara diz assim, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Muito bem. Isso é uma bobagem. Por quê? Porque você não pode ser uma coisa nem outra. O conservador político, ele não vai ser liberal. Não no sentido como eles entendem. Porque ser liberal no sentido que eles entendem é aquele que favorece o sistema colonial. E não simplesmente ser liberal porque ele quer privatizar empresas ou coisas desse tipo. Ele não está pensando nisso, o conservador clássico que eu estou falando, né? Então, assim, o que nós temos de pensamento conservador hoje é uma mescla de várias coisas, porque eles não sabem nem o que é conservadorismo político. Mas o grande fundo da questão é que eles não discutem os problemas essenciais porque eles querem manter as coisas como elas estão. Por isso, o termo conservador. Não sei se eu te respondi, Lucas, mas... né, Lucas e os amigos aqui do canal, audiência, mas é mais ou menos nesse sentido. O Marcos Ninho pediu para falar um pouquinho do Enéas. Marcos, é o seguinte, o Enéas era um homem de direita, mas ele era assim nacionalista. Então as diferenças, né, por exemplo, dele para o Bolsonaro, além da formação intelectual, aliás, afinal de contas, o Bolsonaro formação intelectual não tem nenhuma, nem moral, né, enfim. Mas se a gente for pegar assim o Enéas tinha assim, ideias nacionalistas, tem uma obra muito importante em termos nacionalistas, embora eu tenha divergências com algumas coisas, mas reconheço em Enéas uma pessoa extremamente nacionalista, um homem inteligente, um homem à frente de sua época, e muitas das suas previsões, elas infelizmente se concretizaram. Né? Então eu diria que o Enéas é um homem de direita que fica um pouco à parte desse debate, porque ele tem uma visão um pouco mais diferente dos demais, tá? É uma exceção dentro do campo da direita do Brasil, tá? É uma opinião minha, posso depois até fazer um vídeo adiante sobre o Enéas, tá? O Bira Campana faz o seguinte apontamento. Vale comentar que o principal símbolo da pátria é a camisa da CBF, que não é símbolo coisa nenhuma, é a camisa de um time. O que acontece, gente? Nós temos uma deturpação dos símbolos, da simbologia. Tem gente que está dentro do PDT e não sabe, por exemplo, por que o vermelho do PDT. A bandeira do PDT ela é vermelha e branca no meio, com os símbolos do PDT em destaque em azul. Né? O símbolo do PDT é uma mãozinha com uma flor, né? E aquela flor e a mãozinha é uma forma de socialismo. É uma forma de socialismo. Que assim como tem a forma de socialismo com a foice e o martelo, que é usada pelo PCB e pelo PCdoB, por exemplo, nós temos também uma forma de socialismo pensada pelo PSB, que é a pomba. Ou seja, são várias concepções de socialismo. Tá? Não vou adentrar nisso, senão eu vou ficar fazendo um vídeo de 1 hora aqui a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas, né, e aí até o Cássio, né, já vou linkar a ideia aqui do Cássio também, que diz assim, não sei se já faz parte do roteiro do vídeo, mas é bastante oportuno dizer que o mainstream das esquerdas tem negado tais símbolos. Ou seja, nós temos uma questão que a esquerda tem negado os símbolos pátrios, e nós temos também uma direita que se adonou dos símbolos pátrios, das cores do Brasil, para as suas manifestações, dizendo que não cabe o vermelho, que a bandeira deles é a verde e amarela, e que quem usa vermelho é menos brasileiro. Isso é um erro, um equívoco crasso. Primeiro,
Primeiramente, a questão é, o vermelho dessas bandeiras das esquerdas são o vermelho daquelas pessoas que lutaram exatamente contra esse Estado, né, e que perderam suas vidas, ou seja, é o vermelho do sangue. E não impede de nada de eu estar com a bandeira do PDT, que tem o vermelho, e eu usar a bandeira do Brasil. Muito pelo contrário. Nós deveríamos usar as bandeiras do Brasil. Tanto é que os símbolos pátrios, os hinos, enfim, nós devemos valorizar. Tanto é que o Brizola cantava Brava Gente Brasileira, né, que é o hino da independência do Brasil. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que mudar as nossas formas de conceito. Quando a gente consegue entender os conceitos e os símbolos, a gente começa a modificar a nossa forma de ver as coisas. Como a gente ainda tem um conceito ou um pré-conceito das coisas, efetivamente a gente acaba, vamos dizer assim, deturpando as ideias. Então, assim, usar o vermelho da esquerda não me torna menos brasileiro. O que me torna menos brasileiro é usar o símbolo de uma camiseta que tem o símbolo de uma confederação e dizer que isso é um símbolo nacional. Isso sim é uma deturpação, que é o que o Bira está denunciando. Né? Que é o que o Bira está denunciando. E o Ciro das Galáxias, grande amigo Ciro das Galáxias, um abraço aí, Ciro, diz o seguinte: é verdade que conservadores só conservam dores? É uma brincadeira, claro, né? Quando não é a dor deles. O urubu está em cima da carne seca e não vai sair de lá tão fácil, mas eles temem o povo. Não só essa gente teme o povo que está hoje no poder. Inclusive o campo da esquerda que esteve no poder também temia o povo. Por quê? Porque no Brasil nós não tivemos ainda a consciência popular de que a República emana do povo o poder e não de quem a eles representa. Quando a gente parar de endeusar vereador, políticos em geral, e respeitá-los pelas suas trajetórias, respeitá-los pelas suas importâncias, mas não endeusá-los, a gente vai começar a fortalecer a nossa força, né? A fortalecer o nosso poder. É isso, gente. Não tem outra alternativa. Política se faz com racionalidade, com estratégia e com aliança. Racionalidade acima de tudo. Alianças bem feitas só se fazem com estratégias bem pensadas. Ou seja, nós precisamos do raciocínio lógico para fazer as coisas. Se a gente não fizer assim, a gente faz ou politicagem, ou sei lá o que, né? Vamos fazer aquela coisa que alguns da esquerda fazem, que é essa coisa meio Don Quixote de La Mancha, né? Esperando derrubar os moinhos, né? Os moinhos da conspiração que não nos levam a lugar algum. Essa que é a verdade, meus caros. Né? Sem querer ser maniqueísta e ser dono da verdade, o que eu tenho visto por aí, à direita e à esquerda, é muita desinformação em forma de opinião. E este canal aqui não quer prestar a isto. Enfim, um abraço a todos e até o próximo Diálogo Aberto. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse quadro, mandando suas perguntas. E, enfim, faça a pauta dos vídeos aqui, que é muito importante. Tá? Dê o like, inscreva-se aqui no canal, tá? Traga mais gente que queira participar do canal, interagir com a gente, que é muito importante. Um abraço!